Bom dia, tudo bem? Hoje, 12 de março, quarta-feira, vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é falar sobre o fruto do Espírito Santo. Eu escolhi um aqui que é o quarto, né? Que, na verdade, como a palavra ali em Efésios 6, 22, está escrito fruto, no singular, e ele apresenta 9. Então a gente costuma falar que são os 9 gomos do fruto, porque o fruto é um só, mas ele tem 9 gomos. E este fruto que eu vou falar hoje, ele é o quarto gomo, tá? E logo no início vai ver ali amor, paz, alegria. Aí no quarto tem longanimidade. É óbvio que eu vou explicar essa palavra em detalhes para você, ok? E vai ser rápido. Vamos lá. Como eu disse, eu gosto muito dessa palavra de Efésios 6, 22. É o quarto gomo do fruto do Espírito e está escrito assim, ó, macro, tá? Obviamente você vai lembrar que macro é uma palavra que quer dizer grande, né? Longo. E mais a palavra, apesar de ter um teta, mas o teta tem som de F, entendeu? E depois dessa letra, se você olhar no grego, vai aparecer um U, mas não é um U, aquilo ali é um Y. Então a palavra ficaria assim, em vez de você falar timia, seria assim, finia. Então a palavra seria macrofimia. É igual como nós falamos, né? Teos, de teologia. Mas na verdade, a pronúncia deveria ser feos, entendeu? Porque o teta, o TH, tem som de F. Como você falar também a palavra, por exemplo, psicologia. Você olha a palavra psicologia, você vê logo de cara um P ali. Você vai imaginar que ali seria um pi no grego. Mas não é um pi, é um psi. Ele tem um formato assim, meio estranho, ele é transliterado para um Y, entendeu? Por isso fica assim a palavra psi. Aí logo depois, você vai ver que tem um Y de novo, entendeu? Igual a palavra timia ou fimia. Por isso que fala psi, que é o PS, e o Y, psi. Aí o co não é um C, porque não tem C no grego. É um capa. Aí fica psico, aí sim, logia. Entendeu? E é o caso aqui. Por isso que tem muitas vezes que as pessoas leem o texto no português e não conseguem entender o que realmente o texto está dizendo. Essa palavra aqui é interessante porque a palavra filia ela tem a ver com temperamento, tem a ver com ânimo. Obviamente eu não vou dar todas as traduções que falam, tá? Mas vamos lá. E apesar dela ser traduzida amplamente como paciência, tolerância, o Strong traduz ela assim, constância, eu gosto muito de uma tradução que diz o seguinte, que é ter a capacidade de suportar gente chata. E o processo é simples. Talvez você possa ficar um pouco escandalizado com essa expressão, né? Mas a Bíblia não fala para você orar pelos seus inimigos? Já parou para pensar que nós arrumamos às vezes problema com os nossos irmãos de igreja e nem inimigo da gente eles são? Simplesmente é uma pessoa que pensa diferente de você. E aí você às vezes nem fala com ele, entendeu? Não troca mais ideia, se vê na rua, passa de um lado do outro da calçada, como se ele fosse uma pessoa do inferno. E o texto está dizendo, orai pelos vossos inimigos. Entendeu? Estão fazendo a coisa errada? Estão, mas eu vou orar para Deus ir lá tocar no coração dele e mudar. Não significa que eu vou convidar uma cobra cascavel para jantar comigo ao meu lado.
entendeu? Mas se eu puder fazer com que ela fique na área dela, fique, entendeu? E detalhe, não matar, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, é contra as potestades de Satanás. Ainda diz assim, ó, não resistais ao homem mau. A palavra resistir, eu já expliquei aqui, significa lutar contra. Eu não tenho que lutar contra ninguém, contra um ser humano igual a mim. Mas a Bíblia fala assim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí? Como é que faz para lutar contra o diabo que você não vê? Complicado, né? A Bíblia não é tão simples quanto você imagina, mas o processo é. Olha só como é que é interessante, isso vai ser super rápido. Tá? Quando um não quer ao ditado, dois não brigam. Olha o que o texto diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe o detalhe. Está em Hebreus 12, 14. Ele fala, segui a paz com todos. Tá? Mas ele não fala só isso. Ele fala, segui a paz com todos e a santificação. O que é santificação? A palavra santo é hagios, né? Não tem nada a ver com R na frente, não. É um H que você vai colocar ali. Tá? Quando um apóstrofozinho que tem ali em cima, você vai. É como você falar a palavra hotmail ou hotmail. Você não vai pronunciar hotmail, porque o H tem som de R. Aí você vai falar hotmail. Mesma coisa vai no grego também. Dependendo do formato, como está aquele apóstrofozinho, você tem que colocar um H na frente. Aí você fala com som de R. Hagios. Entendeu? E hagios simplesmente significa separado, destacado. Manter a santificação é manter-se separado, destacado da imundície, da perversão, de tudo que vai contra aquilo que você, eu espero que saiba, a Bíblia fala para vocês não fazer. Ok? E ele fala, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que a maioria dos cristãos pensam? Que ver o Senhor, basta você ter a carteirinha de crente, basta você dar o seu dízimo, basta você ser um frequentador assíduo, basta você, que é uma coisa que muita gente não gosta de fazer, ficar contando a sua vida para os outros, se tornar refém das pessoas. Percebeu? E ter comunhão não significa nada disso. Até a palavra comunhão, né, koinonia, é você estar envolvido de tal forma que você vai se tornar introjetado, como se você tivesse, fosse o tapete ali da coisa. Quando você pega a palavra koi, ela dá a ideia de algo como se fosse o farelo do farelo do farelo. Ter essa comunhão não é fácil. Tá? Mas ele fala, sem essa, ninguém verá o Senhor. Pare e pense nisso. Tá? Outro texto de Amós 3,3 fala assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Isso é uma coisa óbvia. Entendeu? Se você não chegar para a pessoa e falar assim, ó, eu penso assim, 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 você sim, não, não, então não tem condição. Você segue no seu caminho, eu vou seguir o meu. Porque o que adianta você viver numa eterna briga num relacionamento? Nada. Tem que haver compatibilidade, tem que ter harmonia de ânimo. Né? E olha o que ainda a Bíblia fala no final sobre essa questão de ter a capacidade de suportar gente chata. Tá? Vamos lá. O combinado não sai caro. Não é verdade? Caro e prejudicial é não saber suportar gente chata, porque essas pessoas podem te complicar depois.
com a chatice delas, e eu acho que a chatice tem tudo a ver com o politicamente correto, né? Aquela pessoa que você não pode falar um A ao contrário, que ela já vai entender de outra forma e se irrita profundamente com você. Se você usar uma palavra complicada, ela acha assim que você está esnobando. Eu lembro que eu era ovelha ainda, não tinha nem ido para a faculdade de teologia, e eu gostava muito das pastorais que o meu pastor na época fazia, que é um grande pastor até hoje, e eu anotava todas as palavras difíceis que eu não entendia e olhava no dicionário depois. E depois de um tempo, todo domingo tinha um boletim, eu pegava aquele boletim com a maior vontade de ler aquilo. Eu comecei a perceber que a leitura estava assim, epidérmica, né? Estava bem skin, bem na pele. Eu falei, eu acho que eu era um crente bem chato quando eu era novo, na época. Eu perguntei para ele, na maior cara dura, falei assim, e aí, o que aconteceu? Mudou o vocabulário aqui? Olha, ele é uma pessoa difícil de falar, normalmente o que ele pensa assim, normalmente ele sempre coloca você para você pensar com a Bíblia, entendeu? Ele sempre fica de fora assim e deixa você se auto-responder. Aí ele falou, sabe o que é? É que algumas pessoas estavam reclamando que o vocabulário estava muito rebuscado. Aí eu falei assim, gente, isso a gente deveria levantar a mão para o céu, de ter uma palavra difícil que você vai melhorar o seu português. Você não vai ficar inventando a roda e normalmente falando palavras até de presídio, palavras de baixo calão, quer dizer, palavras que não configuram com a gramática no português nada. Aí ele foi, por causa do sistema, obrigado a fazer a pastoral de uma forma que todo mundo entendesse. Eu não entendia algumas palavras, mas eu ia lá em casa, ia no dicionário e procurava. É como você lê na sua Bíblia ali, está escrito lá, jactância. Você sabe o que é jactância? Vai lá e procura. Está escrito ignomínia. Você sabe o que é ignomínia? Está escrito lá. Concupiscência. Está escrito lá, mas você tem que procurar no dicionário. Hoje em dia você pode escrever essa palavra no Google, ela vai te falar na hora. Muitas pessoas têm preguiça. E essas pessoas que têm preguiça, ou seja, que não mantêm uma preliminar, né, uma relação íntima com a palavra de Deus, vai ter certeza, ela não vai saber o que é santificação. Ela vai achar que é uma auréola na cabeça. E não tem nada a ver. Ok? Vamos lá. E suportar não significa morar com gente chata. Olha o que diz em Provérbios 25, 24. Melhor é morar no canto do eirado. Eirado, você sabe que é o canto, a parte de cima da casa, do telhado. Entendeu? Lembra da expressão? Ah, como é que você vai casar com fulano que não tem eira nem beira? Então, a eira era aquela primeira parte de cima do telhado. Aí, quando a pessoa tinha uma condição financeira melhor, fazia uma beira. Tá? Aí, se ela fosse uma pessoa de mais posse, ela fazia uma tribeira. Então, essa palavra eirado aí tem a ver com isso. Entendeu? Fica no canto do eirado. Entendeu? Fica de um lado que você não fique muito junto ali. Mas olha que coisa complexa. Então ele fala, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa, na mesma casa. Imagina, se você está envolvido com uma mulher, ou a mulher com o homem pode ser rixoso também. Entendeu? E a pessoa reclama tanto que é melhor você ficar na eira, ou no eirado, ou ao lado,
Não tem condição. Entendeu? Mas ele está dizendo que é melhor. Porque você pode ter certeza. Se essa pessoa, como eu vi esses dias alguém que se envolveu num divórcio, pessoa da mídia, e eu achei interessante, né? Que depois a mulher perdeu em todas na, na justiça. Mas ele falou bem assim, olha, se você se envolver com alguém, olha que nível chegou o ser humano. Coloque câmera em todo lugar da casa, para você provar que você não fez nada. Ou seja, as pessoas hoje vêm só confirmar o que eu já ouvia antes, né? Que o quarto lugar, falei isso ontem, que o quarto lugar mais perigoso de se viver é a família. Se você não tiver uma câmera, alguma coisa, você não botar para gravar o que a pessoa falou, ela pode te jogar na justiça e te complicar a vida. Então, não se torne refém de ninguém. E eu já falei sobre esse assunto também, tá? Para a gente ir finalizando, não basta ter um salário supimpa, poderoso. Tem de plantar justiça. O próprio Deus falou lá no Velho Testamento, né? Eu estou enjoado, estou farto, eu odeio. Tem algumas Bíblias que colocam assim, as vossas festas, as suas apresentações solenes, o estrépito dos teus cânticos. A palavra estrépito quer dizer barulho, som dos teus cânticos, tá? Mas eu quero justiça, eu quero misericórdia. E é justamente isso que não existe no nosso meio. Ninguém está aí para ninguém. Aí você acha que porque você coloca ali o seu terno e gravata, a sua roupinha toda conservadora, e não carregar a justiça e a misericórdia com você, você vai para o céu? Vai não, irmão. Você vai dar com a cara na porta. Principalmente esse texto que eu já expliquei num dos meus vídeos aqui, né? Quando fala assim, são muitos os que vão, são poucos os que vão para o céu. Aí Jesus falou, o reino de Deus até hoje tem sido tomado à força, mas a porta é estreita, eles baterão e não entrarão. Quantas vezes eu vi as pessoas pregando isso aí, dizendo que você tem que tomar o reino de Deus à força. Só que nenhuma dessas pessoas sabe que todos os verbos desse versículo, todos, sem exceção, estão na média, na passiva, na média depoente. É como se Jesus falasse bem assim, ó, vocês estão tomando o reino de Deus para vocês. E quando está no ativo, o autor está fazendo algo. Quando está na passiva, é alguém que está fazendo por ele. Mas quando está na passiva média depoente, é ele fazendo para ele mesmo. Ou seja, vocês estão tentando tomar o reino de Deus pelas suas próprias forças, pela sua justiça própria, mas vocês não vão entrar. É isso que o texto está dizendo. Mas no português, infelizmente, está escrito de uma forma que você acha que fazendo pela sua própria força você vai entrar. É uma ilusão. E tem gente e tem pastor que não prega isso, porque tem preguiça de ler o texto no original. Irmãos, eu não acredito em pregações em que o cara, pelo menos, ele tem que pegar 3 versículos. Ou pegar um só. Mas dali ele tem que tirar uns 3 pontinhos e fazer um sermão expositivo e fazer a coisa funcionar. Porque não é possível que o cara não consiga. Eu lembro quando eu entrei no seminário e conheci o meu professor de grego e hebraico, o doutor, ele já é falecido, então dá para falar o nome dele, estou até com o Novo Testamento interlineado dele aqui na minha frente. Custa R$1.000, entendeu? E é da grossura assim de 4 dedos. Vou ver se dá para mostrar para vocês aqui. Já está bem acabadinho, mas é que eu uso ele bastante. Não sei se dá para ver. Tá vendo aqui? Olha a grossura dele. Está até rasgada, tá vendo? Mas também eu uso, né? Ó, tá aqui. Ele falava assim, oh Jesus, até esqueci o que eu...
o Valdir Carvalho falava, ele tinha uma palavra tão interessante, que é uma pena que eu não estou lembrando aqui agora. Eu não estou nem lendo num teleprompter aqui, tá? Mas ele era uma pessoa assim fantástica. E ele conseguia, lembrei. E quem estiver me ouvindo agora, ele vai saber disso, tá? Isso foi em 1991, se não me falha a memória. Aí quando eu soube da existência desse homem, que foi ele que traduziu a, as Institutas de Calvino, que são 4 livros, foram cartas que ele fazia para os príncipes da época, e dessas cartas eles fizeram as Institutas de Calvino. São 4 livros maçudos, e ele traduziu, né, do francês para o português. Aí o pessoal ainda brincava e dizia assim, se você ler inglês e espanhol, você vai entender melhor, porque ele colocou um português tão rebuscado que era difícil a leitura, em português. Mas era um homem que devia falar umas 16 línguas, eu acho, tá? Ou mais. Velhinho, mancava de uma perna, mas tinha um conhecimento profundo da palavra. Santo homem de Deus. Porque quem conhece muito sabe que tem um que é maior do que ele. E ele fica quietinho. Ele não é do tipo que bate boca, discute, nem nada. Ele simplesmente vai. Mas ele estava dando uma explicação em João, capítulo 1, verso 1, isso na igreja presbiteriana do Guanabara, lá em Campinas. E segundo diziam, ele dava aula de escola dominical lá, ele estava há 3 anos falando do mesmo versículo e falava coisas diferentes todo domingo. Como que um homem consegue pegar um versículo e destrinchar ele de tal forma em 3 anos? Sempre com uma palavra diferente. Tem que ter muito conhecimento. Quem somos nós, né, perto dessas pessoas? Eu tenho saudade daquela época. Uma época muito boa. Mas vamos lá. Né? Não tem nada a ver com a justiça, ou seja, tem de plantar justiça que vem do alto. Como eu falei, não tem nada a ver com a sua justiça própria. O retorno vai ultrapassar os limites do dia a dia, tá? Todo dia e a todo momento. Entendeu? Provérbios 11, 18 diz, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Enfim, que Deus te renove suas forças e te use para a glória dele sempre. Lembre-se, longanimidade, tenha longanimidade, ou seja, tenha a capacidade de suportar gente chata, porque o que não falta é gente chata. Amém.